Olá, sejam bem-vindos ao Maná Eterno, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre esse tema aqui. A salvação é para todos. Nós vamos ver que na palavra do Senhor sempre tem a decisão do ser humano. Deus sempre faz a sua proposta e o ser humano é que decide. Então, aqui no primeiro quadro, nós vamos ver o primeiro livro do Antigo Testamento e o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ver essa situação no Antigo Testamento primeiro, né? Então diz aqui, em Gênesis, já no capítulo 2, assim que Deus forma Adão, ele dá uma ordem a Adão, olha: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, você tem uma decisão, uma ordem dada: não faça isso, porque se você fizer, ou seja, se você tomar a decisão contrária ao que eu estou ordenando, você terá prejuízos. Então, a decisão era de Adão, né? Que certamente passou a informação para Eva, porque quando Satanás vem tentar Eva, ela diz a informação que foi passada, correta para ela, né? Para não comer daquela árvore do bem e do mal. Poderia comer da árvore da vida e de todas as outras, mas a do bem e do mal não. Mas conhecemos a história, né? E essa ordem dada a Adão foi uma ordem dada ainda antes do pecado, antes de Eva, né, ceder à tentação da serpente. Agora Deus vem ao filho de Adão e Eva, Caim. Isso já agora após o pecado. Caim estava com um semblante meio perturbado, meio caído, né? Com inveja do seu irmão Abel. E Deus percebe e vem até ele e fala: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, Deus colocou uma decisão para Caim e faz uma pergunta retórica, que ele já sabia a resposta, né? Por que você está assim, dessa forma? Meio caído, meio bravo? E aí Deus diz: se você não proceder bem, fizer as coisas certas, você não será aceito por mim? E se você continuar dessa forma, o pecado está aí batendo na sua porta. E se você não dominar essa vontade, esse desejo, você vai cair nele. Então era mais uma decisão que Caim tinha. Então aponta, mesmo agora após o pecado, continua a decisão humana. E ele diz: olha, você é que tem que dominar, você tem uma decisão a tomar. Ou se deixar dominar por essa raiva, ou você dominar, porque o pecado está batendo aí na sua porta para te vencer. E conhecemos a história, né? E Caim acabou se deixando vencer e matou seu irmão Abel. Agora, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, o último capítulo. Capítulo 4, versículo 4 está dizendo assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, Deus está dizendo: olha, se lembrem da lei para cumprir a lei. Não fiquem de qualquer forma, porque ali há estatutos e juízos para proceder bem, vocês para com vocês mesmos, vocês para comigo, e assim eu para com vocês. Vocês me obedecendo, vai correr tudo bem para vocês. Então, era mais uma decisão que o povo tinha que tomar, lembrar da lei de Moisés. Agora nós chegamos aqui ao primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, e temos aqui a primeira aparição de uma pregação sobre o reino. É João Batista. E diz no capítulo 3, versículo 1: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira palavra da primeira pregação de João Batista: arrependei-vos. É uma tomada de decisão. A pessoa tem que tomar a decisão de se arrepender. Arrependimento, pedido de perdão é uma decisão. É você entender que está no caminho errado e se voltar, fazer uma conversão, dar uma volta de 180. Então,
já começa o primeiro livro do Novo Testamento dessa forma. E aí Jesus, iniciando também a sua pregação, no capítulo 4 de Mateus 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma pregação de João Batista, Jesus vem dando continuidade, porque João Batista veio para preparar o caminho, né, do Senhor. Então, agora Jesus, o próprio Messias que ele estava anunciando, começa a falar as palavras arrependei-vos, tomada de decisão, né, como falamos. E agora, indo para o último livro, Apocalipse, né, do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7, a parte A do versículo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa frase é colocada 7 vezes, uma para cada igreja. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Vocês estão ouvindo essas palavras? Tome uma decisão e dê ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. E aqui no capítulo 3, versículo 11, Jesus está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Tome a decisão de ficar firme, persevere no caminho do Senhor. A palavra está cheio dessa informação sobre a sua parte, fazer a sua parte. Porque não é porque estamos na época da graça que a nossa parte ficou inutilizada. Não, nós temos uma decisão a tomar. A porta da graça nós não poderíamos abrir. Não temos essa capacidade. Deus abriu essa porta. Mas entrar por ela, somos nós que vamos com os nossos pés. Né? Claro que o Espírito Santo toca, mas a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Né? Que a gente não possa deixar esfriar, deixar apagar a chama do Espírito. Não endurecer o nosso coração quando a gente ouvir a voz do Espírito. Então é uma decisão nossa. Esse é o que permeia toda a Bíblia. Deus é que abre a porta da salvação para nós, mas ele não nos laça, né, no pescoço e puxa à força. E em alguns outros livros, né, da palavra do Senhor, especialmente aqui no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus morreu por todos os homens. Aqui em Romanos 11:32, porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, né? Não só para alguns. Hebreus 2:9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele provou essa morte para pagar, né, um sacrifício ao Senhor por todo homem. E aqui diz, né, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Por um pouco, que um pouco de tempo, né? Jesus viveu aqui apenas 33 anos. Na eternidade, né, ele foi, por um pouco de tempo, ele foi feito menor do que os anjos. Porque os anjos são espirituais. E Jesus se fez carne, se fez homem, né? Então ele ficou por um pouco de tempo menor que os anjos. Mas depois Deus o engrandeceu sobre todo o nome. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então estamos vendo que há muitos versículos apontando que Jesus morreu por todos os homens. Deus deseja que todos se salvem. 1 Timóteo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. E o versículo 4 diz: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Vejam que está abrangendo todos, né? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Se isso não fosse uma realidade bíblica num contexto geral, pareceria um certo teatro, né? Deseja que todos sejam salvos, mas escolheu só alguns para se salvar.
e outros ele escolheu para não salvar. Então, realmente fica um pouco contraditório, né? Então, a palavra de Deus, no seu contexto geral, vai nos mostrando que Deus tem a sua salvação aberta a todo o ser humano. Porém, a decisão é do homem. Deus toca em seu coração, mas não invade, né? Tal como a libertação de um espírito maligno, que o Espírito Santo vai lá e liberta, tira o espírito maligno de uma pessoa, mas ele, o Espírito Santo, não entra logo no coração. Embora que ele tenha tirado o inimigo de dentro da pessoa, a pessoa tem que convidar o Espírito Santo para viver nela. Por isso que o espírito maligno gira e volta àquela casa, aquele homem ou aquela mulher, para ver se a casa está habitada, se o corpo está habitado. Vendo que não está habitado, que ele simplesmente quis só uma libertação, mas não quis o libertador, aí o espírito maligno vem e traz mais 7 com ele. Porque há uma decisão a ser tomada. O ser humano tem que dizer, não, agora habita em mim, Espírito Santo. É uma decisão. 1 Timóteo 4,16 vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui o apóstolo Paulo está dando um conselho ao Timóteo, o pastor jovem Timóteo, né? Olha, persevera nessas palavras. Toma a decisão de continuar na doutrina. Porque se você fizer assim, você vai salvar a si mesmo e não somente os outros. Porque as suas palavras podem servir para salvar os outros. Mas se você não perseverar, os outros serão salvos e você não. É uma decisão que Timóteo tinha que tomar todo santo dia, como cada um de nós precisa tomar essa decisão todo santo dia. Agora, o grande texto, né, de João 3, a partir do versículo 15 em diante, diz logo que Deus amou o mundo. Todos que estão, né, vivendo nesse planeta, todo ser humano, aqui no sentido de pessoas, né? E diz ali, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, né? Tem que haver uma inclinação, uma decisão para crer. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que as pessoas fossem salvas. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer ou não crer, né? É uma decisão. E a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, não se arrependeram das obras más para virem para a luz. Ainda estamos sempre, né, desde o início, desde Adão, o primeiro homem, é colocado a nós uma decisão a ser tomada. Então, tome uma decisão hoje para bem da sua vida, para que a sua alma seja salva. Muitos hoje pensam que estamos conclamando as pessoas que venham para a igreja, né? Que deixem a sua vida de pecado para vir para a igreja. Não, não é isso. É para salvar a sua alma. E aí sim, estar caminhando na casa do Senhor para continuar a manutenção ali com outros irmãos, com um pastor, com a ajuda de oração, com a comunhão. Isso ajuda a cada um de nós. Então tome essa decisão. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque a salvação que você alcançou, a sua casa também terá essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A paz a todos.